Queridos irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus nós estamos alegres nessa noite, por mais uma vez nós poder estar juntamente, glorificando, exaltando o soberano nome de Deus. Nessa noite nós vamos orar, e depois as jovens vão cantar louvando ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais um dia que o Papai do Céu tem dado para nós. E depois nós vamos entrar na palavra. Hoje a palavra de Deus vai falar profundamente em seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, meu Papai, nós te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Papai, quantas pessoas nesse mundo estão sofrendo, Deus, e o Senhor é misericordioso ainda, Senhor, que continua com as tuas mãos estendidas sobre os seus. Papai, continua conosco, Papai, continua em nossas vidas, Deus. Te dou graça nessa noite. Abençoa a sua jovem que vai cantar louvando o seu nome, que é para a sua glória. Que nessa noite desapareça o eu, o homem, venha o teu Santo Espírito falar na sua palavra, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Salve, uma paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é a morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é a morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou Deus na noite de choro e também nas manhãs da alegria.
Amém. Amém. Graças a Deus. E agora nós vamos entrar na palavra. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção na palavra. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida, depois nós vamos responder suas dúvidas. Hoje nós vamos falar na palavra sobre verdadeiramente falar em língua. Amém? E nos dias de hoje o mundo está muito dominado no engano. E nós temos que ter muito cuidado para nós não também entrar e nem compartilhar com engano. Salomão, ele falou muito isso aí. E Deus também alertou muito Moisés, para que ele não desviasse os seus pés da verdade e fosse para o lado errado. E nós nesta noite, quero ler aqui para os irmãos prestar bem atenção na palavra. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Preste atenção na palavra de Deus. Nós saímos do engano. Aqui na Bíblia, ela vai ser Deus, no livro de Êxodo, fala assim. Preste atenção aqui na palavra. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 19, fala assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 19. E dissera a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Vamos ler de novo. E dissera a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. No passado, Deus escolhia alguém especial para falar com ele. Amém? Não era de qualquer maneira, irmãos. Baseado nas escrituras, o homem tinha que ter uma posição. A mulher de Deus, ela tinha que ter uma posição. O povo de Deus, ele tinha que colocar numa posição para Deus falar. Aí, hoje, muitas das vezes, eu vejo tantas pessoas dizer: Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus falou assim, irmãos. É tanta mentira engrajada dentro da palavra de Deus, que tem hora eu fico olhando assim, pensando comigo mesmo: meu Deus, quantas pessoas cristãs que estão sendo enganadas, até mesmo por coisa do inimigo. Aqui a Bíblia diz assim, no livro de Êxodo 25, versículo 22, Deus fala assim na sua palavra. Vamos lá. E ali verei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Escuta só. Deus, ele não fala em qualquer lugar não, irmãos. Presta atenção. Baseado na Bíblia, a Bíblia diz assim: Jesus saiu, distanciou dos seus discípulos, e de repente Jesus chegou. O que os apóstolos fez? Correu e mostrou para Jesus a estrutura do templo, e Jesus falou assim: olha esse templo que nós estamos construindo. Aí eles esperavam uma palavra bem bonita de Jesus. Jesus falou: isso vai ser tudo derrubado. Jesus, ele disse: eu não habito em templo feito pela mão do homem. O que Deus queria dizer? O que Jesus queria dizer? O Espírito Santo de Deus habita no templo feito pela mão de Deus, que sou eu e você. Mas para Deus falar conosco, irmãos, nós temos que ter, ó raça de Deus, nós temos que ter dirigir nossa mente, principalmente. Nós não podemos deixar nossa mente desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que ter uma mente infectada no Senhor. O alvo é Cristo. E hoje eu vejo as pessoas, falam uma coisa de manhã, falam outra meio-dia, falam e tal, e chega na igreja e está entregando o recado. E nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 9, Deus disse assim com Moisés, presta atenção nessa palavra. E aconteceu que, entrando Moisés
Na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Amém? Moisés, ele tinha uma posição. O que Moisés fazia? Moisés, ele tinha um jeito de adorar a Deus. Ela vai ser Deus. E quando Moisés descia, ele marcava o lugar para adorar a Deus. Deus descia, fazia uma coluna muito grande. Ela vai ser Deus e ninguém ouvia. Somente Moisés escutava a voz de Deus. Deus falando, louvado seja Deus. Preste atenção, irmãos. Quero dizer para os irmãos nesta noite, Satanás, ele passou muita vergonha. Por quê? O propósito de Satanás era ele vencer Jesus. Mas ele foi vencido por Cristo. E eu e você também. Nós temos que ter o máximo cuidado. Para que nós não entramos no engano dos homens. E passamos a obedecer o homem. E desobedecer a Deus. Passamos a entregar língua estranha. Como os próprios homens determinam que entrega. Hoje na igreja, você muitas vezes, Deus não pode usar uma pessoa para entregar um recado pesado na igreja, não. Por quê? Porque senão a pessoa fala que aquilo ali não é Deus que falou. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque hoje, muitas das vezes, o crente, ele só vai na igreja, muitas das vezes, e fala assim, eu vou lá para me escutar Deus falar. E se não é Deus? Eu quero deixar bem claro nessa noite. Amém? Se os irmãos me perguntar, a igreja, ela não pode ficar sem uma pessoa que interpreta a língua. Por quê que não pode ficar sem interpretar a língua? Porque Satanás, o lugar dele agir é dentro da congregação. Não é no mundo. Satanás, ele está preocupado é dentro da igreja. Por isso que Paulo, ele deixou aqui determinado bem assim. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 e 2, disse assim, vamos lá. Preste atenção nessa palavra. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Mais um. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Amém? Presta atenção agora, quero alertar os irmãos. Nesse mesmo livro, de 1 Coríntios, nós limos 13, vamos voltar para o 12, e vamos ler 1 e o 2 agora. Presta atenção. Fica. Abre a sua Bíblia também. Cadê a sua Bíblia? Vamos lá, presta atenção. 12. O 12. 1 e o 2. Presta atenção nessa palavra aqui para os irmãos terem uma base melhor. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Muito bem, agora eu quero ver aqui no livro de... Preste atenção agora aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 e o 2 e o 3 até o 7 nós vamos ler, vamos lá. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Opa, para aí. Segue a caridade e procura com zelos os dons espirituais. Agora eu vou te perguntar nessa noite, como que a jovem, a mocidade da igreja, irmãos, eu ensino desde os adolescentes até o maior, amém? Como nós procuramos os dons espirituais. A Bíblia fala assim, procura com zelo os dons espirituais. Como que eu vou procurar? Vamos ler mais um versículo aí, vamos lá. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O
que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém? Escuta! Dentro da igreja, Deus pode usar as pessoas para falar em profecia, para edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês nessa noite. Os pregadores que pregam falando em dinheiro, baseado nas escrituras, é muito fácil do inimigo usar. E outra coisa, o que está na Bíblia aqui no 26, 27, nesse mesmo livro, diz assim, vamos lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Por que a Bíblia que Paulo disse assim? Fala 2 ou muito 3 e por sua vez que haja alguém para interpretar. Por que Deus fala para ter alguém para interpretar? Porque Satanás ele pode agir muito rápido. E se não tiver uma pessoa para interpretar a língua ali, o que acontece? Satanás pode passar uma mensagem para a igreja e o povo pensar que é Deus que está falando. E o mundo hoje está completamente enganado na parte de profecia, na parte de falar em mistério, na parte de falar em língua estranha. Porque aqui a Bíblia diz assim, vamos lá, presta atenção aqui agora, para os irmãos entenderem melhor. Jó no capítulo 15, versículo 35, Jó ele disse assim, vamos lá, e uma jovem abre no livro de Jó, a outra abre no livro de Marcos, capítulo 7, e a outra abre no livro de Hebreus. Vamos lá. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Vamos ler de novo. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Isso que Deus está falando para o pregador. Aqui dentro do meu coração, dentro da minha vida aqui, pessoal, ela vai dizer, Deus, eu posso preparar um engano para me ensinar dentro da igreja. Vamos ler. Presta atenção agora para vocês terem uma base melhor aqui. Aqui na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 27, versículo 4, diz assim, vamos lá, 27, 4. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Vamos ler de novo? Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Hoje tem crente aí, compra e não paga. O crente vai lá na loja, paga 2 prestações e larga o resto. O crente vai lá, faz um negócio com outro crente e não acerta com crente, com outro crente. E tem um monte de cristão aí, irmãos, comprando e não pagando, e chega na igreja e entrega profecia. Chega na igreja e entrega recado. Primeiro passo para a profecia sair certa, o crente ele tem que ser sincero. O cristão ele tem que comprar e pagar. O cristão ele tem que ser dirigido por Deus. Ele não pode ser caloteiro. Eu tenho visto muito crente caloteiro, dando calote nos outros e pregando a palavra e dizendo, entregando recado. E eu vou mostrar para você nessa noite que o inimigo ele age muito rápido. Lá embaixo, escuta só agora. Jó é um dos maiores exemplos de firmeza de convicção, de apego à retidão e de perseverança na fé. Sua determinação inabalável de manter a sua integridade e de permanecer fiel a Deus não tem paralelo na história da salvação dos fiéis. Nenhuma tentação, sofrimento ou aparente silêncio da parte de Deus podia afastá-lo da sua lealdade a Deus e a sua palavra. Recusou-se a blasfemar contra Deus e morrer. Semelhantemente, o crente do Novo Testamento deve ter esta mesma e única resolução nas tentações, tristezas e nos dias sombrios da vida. Como uma firme convicção, deve continuar resoluto na sua fé,
firme até o fim. Nunca deve recuar e abandonar a fé enquanto viver, mas permanecer em tudo fiel à palavra de Deus e ao seu amor. Deve sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Essa decisão de permanecer fiel a Deus e inabalável na fé, esperança e amor não é uma opção para o crente. Fazer assim é a sua salvaguarda contra o naufrágio na fé, ante as intensas perseguições, tentações e ataques de Satanás. Deus, por sua parte, promete, pelo seu poder, guardar os seus fiéis e preservá-los na sua graça, para que obtenham a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Escuta aqui agora. Para Deus me usar numa língua verdadeira, eu não posso falar mal de um irmão. Eu não posso falar mal de uma jovem da igreja. Eu não posso falar mal de um obreiro da igreja. Eu não posso falar mal de um membro da igreja. Por quê? Porque senão é muito rápido, Satanás pode me usar lá na igreja. Você pode olhar para mim assim e falar assim, como assim, irmão Daci? Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de jeito, para nós sair do engano e ser um povo completamente usado por Deus. E não ser usado como o homem quer. Eu não sou usado como o homem quer. Hoje em dia tem obreiro, tem pastor que se pudesse pegar o pescoço do pastor Daci e partir no meio, partia. Porque eu não tenho coragem de botar a mão na Bíblia e pular para o lado da safadeza. Eu não tenho coragem de botar a mão na Bíblia e sugar dos irmãos. Porque a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia veio, a raça de Deus, para mim pregar ela atrás do púlpito. E de trás do púlpito saiu o poder de Deus. E eu poder avistar Satanás dentro da igreja. Ou eu poder ver a irmã que o inimigo está usando. Ou eu poder ver o irmão que está sendo usado pelo diabo. O irmão que vai lá atrás do púlpito, não é Deus que usa ele. Para isso eu preciso de ter um dom. Um dom vindo diretamente do trono de Deus, que chama-se interpretação. Glória a Deus, aleluia. Interpretação. Vou te falar aqui nessa noite que às vezes você não me conhece. Isso não aconteceu longe daqui não. Aconteceu aqui na cidade do Candeias do Jamari. Cheguei numa igreja, e não vou falar o nome. Eu cheguei na igreja e eles disseram, pastor Daci que vai pregar. Cheguei de calça jeans. Hoje o que está falando na igreja é paletó, irmãos. Hoje o que está falando na igreja é gravata. Tem igreja que você chegar aí, o irmão chegar. Uai, irmão, cadê o paletó? Cadê a sua gravata? Que está falando alto hoje é anel. Que está falando alto hoje dentro da igreja é paletó, é posição. Hoje tem pregador aí que você chega lá, o sem vergonha, primeiro de dia ele vai lá no salão para poder fazer as unhas. E de noite está ali atrás do público entregando recado. Não, a Bíblia disse o seguinte, que não são profetas de Deus. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 14, versículo 14, no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 16, no livro de Atos, no capítulo 8, no livro de Timóteo, no capítulo 2, a Bíblia inteira me alerta isso. Ela vai ser Deus. Nós temos que fazer um trabalho na quadra. Ela vai ser Deus, numa quadra. E chamar todas as pessoas que entregam recado e profecia. Para nós ver aonde Deus está operando e aonde Satanás está operando. Aqui disse assim, vamos lá. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem dei ordem, nem lhe falei visão falsa, e adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Vamos ler de novo, bem alto, vamos lá. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, e nem lhe dei ordem, nem eles farei visão falsa. E adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são eles que vos profetizam. Escuta! Eu nunca entreguei recado de mim mesmo. Quando eu vou entregar um recado, eu espero primeiro Deus me mostrar primeiro, para depois eu falar. O que o profeta Jeremias disse? O profeta Jeremias disse o seguinte, eles profetizam
engano, vaidade. E não é eu que estou mandando. E o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 23 de Jeremias, versículo. Vai aí, Soninha, lê aí para mim. Escuta! O povo de Deus deve saber que certos profetas do seu meio podem profetizar mentiras e afirmar falsamente que receberam visões da parte do Senhor. Por isso, todos os profetas devem ser provados segundo as normas bíblicas. Para! Vou fazer um desafio com vocês, pregador, que prega 10%. Chama o pastor Darcy, traz seu paletó e traz sua garrafa. E eu vou levar 3 adolescentes, para nós ver aonde o Senhor está falando. Amém? Eu vou ler de novo aqui. Quem põe a mão na Bíblia e sai por aí pedindo dinheiro, não são profetas de Deus. São reconhecidos das nuvens para baixo. Eu te mostro isso na Bíblia. Profeta que põe a mão na Bíblia e pede dinheiro, não são profetas de Deus. São profetas mentirosos. Nessa noite, eu largo um desafio com vocês. Profeta mentiroso que prega 10%. Profeta mentiroso que põe a mão nas escrituras sagradas e fala em dinheiro. Eu faço um desafio com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E faço um desafio na palavra com vocês. Ela vai ser Deus. Que vocês estão profetizando mentira. Vocês estão profetizando prosperidade. Enquanto tem muito crente morrendo, enquanto tem muito crente ficando doente, e vocês também, pregador, estão com medo dessa doença. Por que vocês não correm para o hospital e profetizam lá? Agora eu não queria nem falar, mas quero falar. Se um membro da igreja do pastor Darcy ficar com essa desgraça do coronavírus, se eu não for lá e abraçar ele, e a doença não foi embora, eu não prego mais a palavra de Deus. Ela vai ser Deus. Essa doença veio para provar nós, profetas de Deus. Veio para provar quem são os verdadeiros homens de Deus. E os verdadeiros homens de Deus é aqueles que põem a mão na Bíblia e não falam em dinheiro. E acabou. Vou ler ali, Soninha, de novo. Escuta! O povo de Deus deve saber que certos profetas do seu meio podem profetizar mentiras e afirmar falsamente que receberam visões da parte do Senhor. Por isso, todos os profetas devem ser provados segundo as normas bíblicas. E quem é essas normas? O profeta Jeremias, aqui no capítulo 23, versículo 16, ele fala qual é a norma. Paulo deixou escrito qual é a norma. E nessa noite eu quero ver se você está dentro das normas da palavra de Deus, pregador. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Amém? Assim disse Deus: não deis ouvidos às palavras dos profetas entre vocês, que ensinam vocês vaidade. Os pregadores hoje chegam, você pode pintar o seu cabelo no sapato dele. Os pregadores hoje fazem questão de pegar o microfone e botar o anel por lado dele, achando que anel fala alguma coisa. Deus não fala mais. O que está falando hoje é gravata, paletó, anel e egoísmo dos pregadores. Por isso que o profeta Jeremias, ele disse assim. Então vamos lá. Os falsos profetas anunciam ao povo de Deus uma falsa esperança e segurança. São falsos mensageiros aqueles que afirmam que os imorais e desobedientes entre os crentes não serão condenados por causa da sua iniquidade e que não precisam temer a ira e o castigo divino. Profetas com tal mensagem os vemos não somente nos tempos do Antigo Testamento, mas também nos tempos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo advertiu os efésios contra esses falsos mestres. Amém? E nessa noite eu estou alertando você contra os falsos ministros. Falso ministro, pelo que eu conheço a palavra, são aqueles que põem a mão na Bíblia interessadamente. No livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 11, disse assim, vamos lá. 3:11 disse assim, esses versículos não tem nas outras Bíblias. Talvez esses versículos isolaram ele. Aquele pastor Darcy lê versículo isolado. Não.
Estou lendo versículo isolado que vocês não pregam dentro da Bíblia. Estou lendo versículo isolado dentro das igrejas que não é pregado. E acabou. E eu vou continuar pregando os versículos justamente isolados que vocês, pregadores, não pregam. Por que vocês não pregam? Porque vocês têm que comer a lã das ovelhas. Por que vocês não pregam? Porque senão as ovelhas vão ficar mais sabidas. E lá na igreja, as ovelhas, desde os mais pequenos até o maior, eu boto ela muito mais sabida do que qualquer um pregador desse que prega dinheiro. Amém? Louvado seja Deus. Assim disse assim, vamos lá. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Os seus chefes dão uma sentença por presente. O meu chefe não me pede nada. O meu chefe não me pede dinheiro. O meu chefe não pede presente. O meu chefe só pede obediência para mim morar no céu. Ela vai ser Deus. E aqui nós vamos obedecer a palavra. O que a Bíblia diz? Seu sacerdote ensina interessadamente. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Aí na televisão tem um bando de gente sem vergonha, que eles estão aí desse jeito com o papelzinho. Coloca 160 desse lado e coloca 160 do outro lado. Dá o seu dedo para esses pregadores e manda chupar. Os membros têm que levar prego dentro do bolso e colocar na boca dos pregadores quando eles começarem a falar em dinheiro. Ela vai ser Deus. E falar com ele, chupa meu dedo para ver se sai leite, sou vagabundo. A Bíblia veio para nós pregar de graça e acabou. Acabou. Nós vamos botar ordem no Evangelho de Deus. Doa onde doer. O sal vai começar, nós vamos começar a jogar sal. E o sal vai doer nas feridas daqueles que enganam dentro da palavra de Deus. E nós não estamos aqui para nós enganar o povo. Nós estamos aqui para nós ganhar o céu. Louvado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Aqui a Bíblia disse assim. Preste atenção o que disse a palavra de Deus. Preste muita atenção o que disse aqui para mim e para você. Aqui a Bíblia, no livro de Salmo, no capítulo 50, versículo 19, o salmista Davi, ele deixou um versículo muito bonito aqui para mim e você ter base nele. Vamos lá. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Vamos ler de novo? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Quem é a minha língua que compõe o engano? Eu nunca vou entrar nesses lugares. Eu nunca visito uma igreja onde pede dinheiro. Porque onde pede dinheiro, ali está um engano para enganar os membros da igreja. Por isso que o salmista disse assim, escuta só. O Senhor faz uma severa advertência aos iníquos, hipócritas entre o seu povo e ameaça fazer em pedaços os que fingem devoção, que reivindicam a salvação segundo o conserto e as bênçãos da sua palavra, mas que ao mesmo tempo ignoram os seus justos mandamentos e se conformam com a impiedade de uma sociedade perversa. No fim, não terão livramento e ainda receberão maior condenação. No fim não terão livramento e ainda vai receber condenação, a palavra de Deus diz. Salomão, ele disse um versículo aqui, que ele disse assim, abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 20, se não sai da mente, Salomão, ele citou assim, ó, para mim e para você nessa noite, vamos lá. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Preste atenção aqui agora. Quantos pregadores hoje acorda de manhã cedo, acorda meio-dia? Quantos missionários, irmãos, acordam 1, 2 horas da tarde? De noite está lá na igreja enganando os irmãos com doação e de dia está dormindo sono solto. Aqui Salomão ele disse assim, escuta. O que guarda sua boca conserva sua alma. A conversa descuidada e a língua desenfreada podem estragar nossa motivação pela retidão, levar-nos a pecar e afetar nosso relacionamento com Deus. Um crente com total maturidade deve controlar com cuidado as suas palavras. Devemos orar para que Deus nos ajude a controlar nossa língua. Presta atenção aqui agora. Salomão no capítulo 26 ele diz assim, presta atenção.
Vamos lá. 26, 26, ele disse assim. Vamos lá, então, escuta. Aprende a pregar o evangelho de graça que vocês não passam vergonha. Aprende a pregar a palavra de Deus de graça que vocês não passam vergonha. Porque se vocês continuar pregando pedindo, vocês vão ser envergonhados com os membros da igreja. Porque aqui diz assim, vamos lá. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. A sua malícia será descoberta dentro da congregação. Vamos lá. Escuta só. O orgulho e a vaidade levam as pessoas a se julgarem sábias e, portanto, a arrogantemente confiarem nas suas próprias ideias. A sabedoria e a verdade, no entanto, não se adquire através do raciocínio humano, mas em aceitar tudo quanto Deus tem dito e revelado nas Escrituras. Ao reconhecermos honestamente nossa propensão para o engano em nosso coração, não podemos afirmar que improviso, que nossos padrões do certo e do errado são os padrões de Deus. Pelo contrário, Deus nos conclama a submeter com humildade nossos pensamentos à autoridade da sua revelação e ao ministério do Espírito Santo e a pedir que Ele nos convença e corrija naquilo em que estivermos enganados. Amém? Senhor, me corrige na sua palavra. Senhor, usa minha língua para pregar a sua palavra de graça. Não usa a sua língua para enganar o outro, pastor. Não usa a sua língua, pregador, para tirar sustento dos pequeninos, não. Não usa a sua língua para fraudar os irmãos. Não usa a sua língua que o profeta Isaías, ele chamou aqueles que pregam dinheiro dentro da congregação. Ele chamou de companheiro de ladrão. Ele chama. Ou a Bíblia é mentirosa. Paulo, ele disse aqui no livro de Tessalonicenses. Paulo, ele disse dessa maneira. Abra a sua Bíblia aí. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, o 2 e o 3, ele disse assim. Vamos lá. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém? Nós não estamos aqui para agradar você que prega dinheiro. Nós não estamos aqui para nós agradar você que prega 10%. Nós não estamos aqui que você que vai na linha e pega os ovos da galinha dos irmãos. Nós não estamos aqui que você vai no terreno dos irmãos, vai lá e fala para os irmãos dar 10% dos porcos dele. Não, nós estamos aqui para nós pregar o Evangelho de Cristo, de graça. E aqui Paulo disse assim, vamos lá. Todo pregador do Evangelho enfrenta a tentação de agradar aos homens, isto é, procurar a aceitação, a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em intolerância ao pecado e mornidão da igreja. Pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Se isso ocorrer, danos irreparáveis serão causados à retidão, à integridade da Igreja de Cristo. Por essa razão, é essencial que nosso objetivo na pregação seja procurar sempre a aprovação de Deus e não a do homem. Escuta aqui agora, eu vou ler esse texto de novo para ver se você está dentro do padrão divino de Deus. Depois vou mandar você ler um pedacinho dentro do livro de Hebreus também. Depois vou mandar você ler um pedacinho no livro de Atos para você ter uma base. Ou você está pensando, louvado seja Deus, que o pastor da Cia é menino. Não. Eu fui escolhido pelo dedo de Deus para exaltar os pregadores errados. Eu não fui escolhido pelo dedo dos homens não para pregar o Evangelho. Eu fui escolhido pelos olhos do meu Deus Todo-Poderoso. E eu fui escolhido pelo dedo de Deus. Agora, pregador, você que prega 10%, faz um desafio com o pastor assim na televisão. Leva seu paletó, leva sua gravata, me leva para a televisão. Vocês tudo vão cair do cavalo.
Porque eu não conheço a capa da Bíblia, não. Eu não leio Bíblia para me enganar os irmãos. Eu não leio Bíblia para me fraudar a igreja. E nem leio Bíblia para me ganhar salário. Eu leio Bíblia para me defender o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Por isso que eu leio a palavra. Vamos fazer um desafio numa quadra. Vamos fazer um desafio. Leve o seu paletó, leve a sua gravata e leve os seus profetas. E eu vou levar o Espírito de Deus comigo. E vocês entram pregando dinheiro. E eu vou entrar pregando contra. E nós vamos ver quantos vão ficar de pé. Ei, pregador mentiroso. Pregador que prega dinheiro. Pregador que põe a mão na palavra de Deus santa. Escuta. Toma vergonha na cara e para de roubar os membros da igreja. Para de abusar do Deus Todo-Poderoso. Vou ler de novo, vamos lá. Escuta. Por que vocês não leem esses trechos na igreja? Por que esses trechos não é lido na igreja? Sabe por causa de quê? Porque senão as tetas secam. As tetas vai secar. Se você ler, os membros da igreja vai descobrir que igreja é lugar de adorar. Igreja é lugar de Deus usar. Igreja é lugar do Senhor usar eu em profecia. Igreja é lugar de Deus mostrar as visões. E eu dizer para os irmãos, o inimigo quer armar uma cilada assim, assim, assim. E o Senhor vai te levar a nós fazendo assim. Igreja é lugar de nós orar, jejuar, buscar. E os membros da igreja ser livres de toda doença e de todas as enfermidades. É por isso que Jesus ele disse, o Senhor levou sobre si as nossas doenças e a nossa enfermidade. Só falar mais uma vez. Se eu souber que um membro da nossa igreja tiver com enfermidade, se eu não ir lá, escuta, e não abraçar, e gritar pro meu Deus, curar, eu não prego mais a palavra nessa cidade, tá? E não vou de máscara não, que vai fazer a doença fugir dele, é a saliva da minha boca, é o vento da minha boca, porque na minha boca não sai engano, sai a verdade que é a palavra de Deus. Vamos lá, escuta. Todo pregador do Evangelho enfrenta a tentação de agradar aos homens, isto é, procurar a aceitação, a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. Ceder a essa tentação pode resultar em intolerância ao pecado e mornidão na igreja. Pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Se isso ocorrer, danos irreparáveis serão causados à retidão, à integridade da Igreja de Cristo. Por essa razão, é essencial que nosso objetivo na pregação seja procurar sempre a aprovação de Deus e não a do homem. Então, escuta. Igreja não é lugar de nós falar em política. Igreja é lugar de nós adorar. Igreja não é lugar de nós levar deputado estadual e falar atrás do púlpito. Nós pode até chamar ele um dia para pregar, mas ele tem que chegar lá e pregar como um homem simples. Nem que ele é deputado estadual lá do lado de fora falar aqui, você não fala que é deputado, você fala que é o irmão da igreja e acabou. E hoje, muitas das vezes, nós estamos agradando o homem e desagradando a Deus. E Satanás pode usar alguém em profecia e enganar você. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, vamos lá. 3:13. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Vamos ler de novo? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha aqui agora. Cuidado, não fala do fulano de tal não, que ele é ungido de Deus. Não pode pregar contra o que ele falou não. Tem que deixar a mensagem mentirosa continuar. Não, você é ungido de Deus se você não abusar do poder de Deus. Escuta só o que disse aqui. Vamos lá.
Muitos dirigentes deixam de exortar ou admoestar os crentes a continuarem na fé. Tais obreiros não pregam as reiteradas advertências dos apóstolos, do escritor de Hebreus ou do próprio Jesus. Escuta, por quê? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 e 17, disse assim a palavra de Deus. Vamos lá. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Escuta aqui agora, pregador. Deus me deu uma obrigação de pregar o evangelho e não uma profissão. E ai de mim se eu não pregar isso que eu estou pregando aqui essa noite. Jesus está vindo aí, eu posso ficar. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Agora eu vou ler para você um versículo. Você que pede dinheiro, vamos lá, lê o 18 aí. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Aonde está pregando de graça? Psiu. Aonde estão os pregadores pregando de graça? Em qual cidade? Em qual igreja está pregando de graça? Aonde estão os pregadores que pregam o evangelho de graça? Aonde está? Vamos ler de novo o 18, vamos lá. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Agora, escuta só. Agora eu vou ler um versículo aqui para você agora. Escuta. Você que cobra para pregar. Você que põe a mão nas escrituras e fala que não tem problema falar em dinheiro. A sua profecia não é verdade. Porque você está passando por cima da profecia de Deus. Paulo disse, logo que prêmio eu tenho, que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não abusar do poder de Deus no evangelho. Por que a Bíblia fala isso? Aqui fala assim, vamos lá. O verdadeiro falar em línguas. Amém? Para. Um verdadeiro falar em língua. Vamos lá, vamos ler o trechinho, vamos lá. As línguas como manifestação do Espírito. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. Essas línguas podem ser humanas, isto é, atualmente faladas ou desconhecidas na terra. Não é fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática, para referir-se a falar em outras línguas pelo Espírito. Mais um pedacinho. Escuta. Línguas como sinal externo, inicial do batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou profecia. Desde o início, Deus vinculou falar em outras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia do Pentecoste e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo do Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento. No decurso da história da igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. Totalmente torcida da palavra. Escuta, você vai assustar hoje aqui. No capítulo 2, versículo 2 de Atos, versículo 4, fala assim, Paulo, ele disse assim, vamos lá. Atos, no capítulo 2, versículo 4, fala assim, vamos lá. Deixa eu te dar um alerta aqui. Eu preciso de 120 horas para me pregar sobre língua estranha. E hoje, eu estou só fazendo um resumo para você aqui. Mas eu preciso de 120 dias para pregar. Não é umas 2 horas agora, não. Agora eu estou só fazendo um resumo na Bíblia. Para você, crente. Cuidado. Olha para cá agora. Escuta. Essas irmãs que esticam o cabelo, não é Deus que usa, não. Ou você está pensando que é Deus que usa? As irmãs que vai no salão pintar o cabelo, Satanás põe um espírito de anticristo para te usar muito rápido e você ser completamente enganado se não tiver alguém para interpretar.
Essa menina aqui estava lá na igreja. Fui chamado para pregar num lugar há poucos tempos. E lá quando eles falaram assim, o pastor assim com a palavra, quando eles me deram a palavra para mim pegar, que eu sou dele. Quando ele disse assim, vamos orar. De repente saiu um ajô de lá, sapateando no poder de Deus. E chegou lá e entregou o recado. Aí o pastor pegou o microfone e chorou e disse assim, gente, que mensagem bonita que Deus trouxe para nós. E quando me entregou o microfone, eu disse assim, aonde Deus falou? Quero orar para você, moça. E ela caiu, e o demônio falou na boca dela, domingo foi eu que celebrei a ceia. Falei, mas aqui você caiu do cavalo. Sabe por que ele caiu naquela noite? Porque ali está um grande homem de Deus, servo de Deus, que interpreta a língua de Deus de novo. Então não tem como Satanás enganar. Então a igreja tem que procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. E a Bíblia fala o seguinte, enquanto alguém profetizar que haja intérprete. Por que haja quem interpreta? Para que Satanás não engane a igreja. Para que o espírito de anticristo pode entrar rapidinho numa irmã cheia de vaidosa, um irmão cheio de vaidade, só fala em dinheiro. Satanás pode agir rapidinho e você sair de dentro da congregação enganado. É louvado ser Deus. Presta atenção no que diz aqui na Bíblia, no livro de Coríntios. Olha só o que diz aqui. No livro, vamos lá. Lê aí embaixo para mim. Vamos lá. Escuta. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar em outras línguas... Ei, para. Outras línguas, porém falsa. Vamos lá. O simples fato de alguém falar em outras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Para ela não proceder de Deus, eu tenho que poder contar aqui no livro de Isaías, no capítulo 1. Vamos lá. Presta atenção. Isaías, capítulo 1. Lê o 1 aí para mim. Deixa ali embaixo. Escuta só. Para minha experiência ser filtrado com Deus e Satanás não me enganar, como disse aqui, eu tenho que estar dentro desse padrão. Vamos lá. E eu vou fazer uma pergunta para você, se você está dentro desse padrão. Eu tenho visto muito homem na televisão dizer desse jeito. Estou profetizando. E daí por que passa? Conta de banco, conta do Bradesco, conta da Caixa Econômica. A igreja que tem conta, ela não é igreja, é uma empresa. Ela vai ser Deus. Você chega na igreja, está lá as irmãs com um monte de caderno lá para anotar dinheiro. Não, irmãos. A igreja de Deus não precisa anotar nada. Bota no cofre, chega no final do mês, vai lá e tira, compra a cesta básica para os irmãos. Não esse bando de gente que estão aí pedindo doação, e doação, e doação, e doação. Para com isso. Talvez do lado da sua casa tenha alguém necessitado de você dar um pão de cada dia para ele e você está pedindo para levar para a arca. Olha do lado da sua casa que tem alguém necessitado. Aqui a Bíblia diz assim, vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão do profeta Isaías. Porém, ele não colocava as suas ideias e nem colocava as suas visões. Ele esperava vir da parte de Deus, sabe por causa de quê? Porque o profeta Isaías estava na casa de Deus. Então ele esperava as visões vir. E hoje dentro das igrejas está indo muitas ideias. Totalmente erradas. Porque que o profeta Isaías disse assim, vamos lá. Isaías não profetizava nem escrevia em torno de suas ideias. Amém, para. Isaías não escrevia e nem tampouco profetizava em torno da sua própria mente, da sua própria ideia. Vamos lá. Isaías não profetizava nem escrevia em torno de suas ideias. Pelo contrário, tinha visões da parte de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Foi-lhe concedido ver os eventos futuros no plano divino da salvação, mediante a comunicação inerrante da parte do próprio Deus. Escuta aqui agora. Olha na televisão para você ver. Você olha na televisão, os grandões estão tudo sentados lá, com os relógios desse tamanho. Tudo comprado nas costas dos irmãos.
paletó, se você arrancar, fica em pé. Comprado nas costas das ovelhas. E quando você vai profetizar uma profecia certa? Aonde está na Bíblia que se os profetas no passado ganhavam? Aonde vocês tiravam essa ideia? Profeta verdadeiro é aqueles que põem a mão nas escrituras e não lembram de comida, mas lembram de comida celestial. A Bíblia conta uma história que Jesus chegou num lugar e de repente o povo correu, abraçou com Jesus e falou: mestre, vem para a mesa para tu comer primeiro, para depois você pregar. Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai Celestial. E a comida espiritual, ela não pode se envolver com comida material. E as igrejas hoje estão tudo envolvido. É comida, é feijão, é arroz, é gente vendendo semente, é gente falando que se você der, você vai prosperar. É o obreiro pregando atrás do púlpito, citando Malaquias 3:10. Cuidado, irmão, com o destruidor. O pregador está mandando Satanás ir para a sua casa. O profeta verdadeiro é aquele que chega para você e fala: glória a Deus, Deus precisa da sua alma, do seu dinheiro não. Amém? Estes são os homens verdadeiros de Deus. Ela vai ser Deus. Nós vamos virar o quadro. Vamos virar o quadro, como disse aqui na Bíblia. A Bíblia disse aqui, irmãos, ela vai ser Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 45, diz assim, vamos lá. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha o que Pedro falou? Vamos ler de novo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Escuta agora que quero citar um versículo aqui para você ter uma base. Ela vai ser Deus. No 47, nesse mesmo livro, diz assim. Vamos lá. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recuar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Amém? Primeiro passo, baseado nas Escrituras. Aqui no livro de 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 14, Paulo citou um versículo muito bonito, para mim e para você, que disse dessa maneira, vamos lá. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos ler de novo? Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Escuta aqui agora. Hoje é muito fácil. Cadê o microfone? Hoje está fácil demais. Deus está usando muito fácil? Não é Deus não, tá? Escuta, cuidado com essas mulheres periquitadas. Cuidado com esses homens periquitados. Chega a andar duro. Chega lá na frente e fala que Deus está mandando me entregar isso. Deus está falando que vai te dar uma chave. Deus está falando que vai te dar uma casa nova. Deus está falando que vai prosperar a sua vida. Sai fora desse tipo de pregador. Sai fora. Eu prego nas Escrituras que você tem uma casa celestial lá no paraíso. E aqui você trabalha, come e bebe. E lá no céu você vai receber uma casa dada pela mão do Deus todo. Aqui a Bíblia diz assim, escuta só o que diz aqui na palavra. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, Paulo ele diz assim, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Escuta, ainda se eu falasse todas as línguas, para Deus é inútil. Escuta o que é que diz aqui a palavra, vamos lá. E não tivesse caridade. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus, deve ser o princípio predominante
abundante em todas as manifestações espirituais. Daí Paulo exortar os coríntios: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes devem, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo neste mundo. Amém? Com muito zelo, o cristão deve buscar os dons espirituais. E qual é esse zelo? Só Deus descobre. Só Deus. É você no calado da noite na cama. Lá o Senhor vai falar com você. Lá é o lugar de você buscar. Se você dormir de mal com a sua esposa, como é que os dons de Deus vão vir sobre você? Se você deitar na cama de mal, como que você vai procurar os dons espirituais? Porque lá, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 12, versículo 6. Escuta só o que diz aqui. Lá eu começo a buscar com zelo os dons espirituais. É na minha cama. Por isso que os casal não devem discutir. Casal, o esposo e a esposa não foi feito para discutir durante o dia e deitar na cama de mal. O casal foi feito para durante o dia brincar e à noite dormir abraçadinho junto, para que o dom do Espírito Santo venha. Louvado seja Deus. Escuta só o que diz aqui. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E sonhos? Se você dorme discutindo com a sua esposa, de noite Satanás está lá te dando aquele pesadelo. Se você ligar para sua esposa tratá-la mal, você pode saber que naquela noite você vai ter um pesadelo. Satanás vai lá, vai te botar um monte de confusão na sua cabeça. No outro dia você está... E de noite você está na igreja, entregando recado. Não, é o espírito de anticristo que te usa. Eu vou até ler o trechinho aqui de novo aqui. Amém? No livro de Atos, no capítulo 2. Vou ler de novo para você entender melhor, para não falar que é o pastor Daci que está falando de boca. Língua falsa, vamos lá. Outras línguas, porém, falsas. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra ou da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas, como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. No livro de 1 João, no capítulo 4, disse assim. 1 João 4, 1, disse assim, vamos lá. Presta atenção o que diz aqui na Bíblia. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vou ler de novo, vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Vou ler aqui, vamos lá, Samir. O motivo para aprovar todo espírito, isto é, pessoa impelida ou inspirada por algum espírito, é que muitos falsos profetas se abrigarão na igreja. Isso acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da igreja quanto a doutrinas antibíblicas, perto do fim dos tempos. O cristão deve testar todos que, sendo cristãos, professos, são mestres, escritores, pregadores e profetas, e mesmo todo indivíduo que afirma que sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. O crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isto. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina deve ser aceitos como verdadeiros somente por causa de sucesso, milagres ou unção aparente da pessoa. Escuta que troço perigoso aqui no livro de 1 Timóteo 4, diz assim. Então escuta, tem muita coisa aqui. Só nessa página da Bíblia aqui, tem 72 versículos falando no Novo Testamento. E 36 versículos falando no Velho Testamento sobre tipo de língua. E nesse montão de versículos, se eu sentar com você, você vai chegar para mim e vai falar assim, eu tive num congresso que lá foi falado essa língua. E aonde fala em dinheiro, cuidado,
que não é Deus, porque Paulo ele disse aqui no livro de 1 Coríntios, 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 1, diz assim, vamos lá. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Escuta, eu vou ler de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Qual é as doutrinas dos demônios? Eu vou citar uns versículos aqui que você vai descobrir. Vamos lá. Apostatarão alguns da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá, nos últimos tempos, uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade no Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, conduzindo suas hortes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será procedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. Escuta aqui agora. Presta atenção agora. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, versículo 10 e 11 fala assim. Porque o amor do dinheiro é a raiz. Ei, para! Então escuta agora vocês, pregador. Você que põe a mão na Bíblia e fala assim, oferta de missão, oferta de não sei o que, dinheiro não sei de que, dinheiro não sei o que. É porque vocês não têm amor a Cristo, vocês têm amor ao dinheiro. Escuta a Bíblia falando, vamos lá. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhas. Escuta aqui, crente, agora. Vocês, membros da igreja, toma posse da vida eterna nessa noite de graça. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, e você não precisa pagar a sua salvação. Ela vai ser Deus. Aqui disse assim, vamos lá. Milita a boa milícia da fé. Os termos milita e milícia provêm da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. Escuta, a minha preocupação é defender o Evangelho de Deus dessa máfia que está aí. Só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. E eu vou bater para cima, irmãos. Enquanto eu tiver fogo de vida, eu vou pregar a palavra. Amém? Não concordo com as mensagens que os homens pregam, falando em papel. Ela vai ser Deus. E nessa noite eu dei uma mexida sobre língua estranha. E eu prego sobre sete idolatria. E a terceira idolatria, se eu pregar ela para você, você vai descobrir, crente, que você está calçado com a terceira idolatria. E se Jesus vier, você pode ficar. Por quê? Por causa dos falsos ensinamentos que o povo está dando aqui.
Porque hoje só o fato do cidadão botar a mão na Bíblia, já conhece Bíblia, não. Bíblia você conhece quando você dobra o seu joelho e fala com o Papai do Céu assim: Deus, eu nunca vou abrir a minha boca para pedir dinheiro usando a sua palavra. Aí sim você é um profeta de Deus. Aí sim você defende o Evangelho de Deus. Mas enquanto você estiver botando a mão na Bíblia, pedindo dinheiro, você não é defensor do Evangelho de Cristo. Você é um negociador do Evangelho e você está abusando do poder do meu Deus. Amém? Vamos orar aqui em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Vou agradecer de novo hoje a família dos Skifa lá no Espírito Santo. Meus filhotinhos também, meus filhos, lá no Espírito Santo, estão assistindo aqui a mensagem do papai. E que Deus abençoa. Eu me preocupo muito com a família Kiffer. Por quê? Se não fosse primeiramente Deus, a família dos Kiffer, hoje eu não conhecia a palavra. Eu oro todo dia pela minha mãe, a segunda mãe, irmã Valdete. Hoje mesmo eu orei pela irmã Valdete 3 vezes. E também orei pela irmã Elia. E eu vou continuar orando por essa família abençoada. E pedir que o Senhor abençoe essa família. E abra a mente deles cada dia. O Evangelho sadio. E nós vamos fazer festa no paraíso de Deus, irmã Elia. Irmã Valdete, Priscila, Florinha, Éden. Nós vamos encontrar no paraíso. E lá nós vamos abraçar. E vamos pular. Porque nós sempre pregamos o Evangelho de graça. Ela vai ser Deus. Vamos poder abraçar com Cristo. E Jesus olhar para nós e dizer: venceu o mundo e ganhou o céu. Pregou o Evangelho de graça. Ela vai ser Deus e ganhou o paraíso. E Jesus vai sair com você. Para você segurar na mão de Jacó. Segurar na mão, louvado seja Deus, de Abraão. E poder abraçar com Jesus. E Jesus mostrar a sua mão, o sinal do cravo. E você poder botar a mão, o sinal da coroa. Jesus nunca pregou dinheiro. Ele pregou o Evangelho de graça. Olha o que o Senhor está falando. Escuta. O Senhor está dizendo que o céu está prestes de ser rasgado. E Deus vai encontrar muitos crentes dormindo. Por que os profetas não pregam e não mostram na Bíblia que pedir dinheiro é errado? O mundo está cheio de profeta. Ministro de dinheiro e ministro 10%. Deus está falando que vocês vão ficar. Não sobe. Se converta, crente. Você que põe a mão na Bíblia e pede dinheiro nessa noite. Converta. Ela vai ser Deus. E espera o arrebatamento da igreja. Deixa contigo a minha paz. E a alegria do meu Santo Espírito, disse Deus. Renovado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, te dou graça pela paz. Obrigado, papai, por esses pouquinhos versículos que o Senhor tem colocado na nossa mente. E domingo, Senhor, nesse mesmo horário, estarei aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, estende as tuas mãos para os inocentes, para as pessoas que não conhecem a sua palavra. Papai do céu, perdoa os pecados e livra eles dessas doenças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos bater palma no nome do Senhor.